E boa tarde aos dois, e começo por si, João, para lhe perguntar o que é que achou deste discurso do António José Seguro. Boa tarde, antes de mais, boa tarde, Miguel. Achei que foi um bom discurso, acho que foi um discurso importante que conseguiu duas coisas. Por um lado, concretizou aquilo que tinham sido os compromissos e a postura de António José Seguro na campanha eleitoral, é normal que assim seja, mas por outro também abriu uma presidência, o seu ciclo, unindo. E, portanto, aquilo que se passou na Assembleia da República não é indiferente ao discurso e, sinceramente, teve esta cerimónia um ambiente melhor do que outras mais recentes no Parlamento, e isso eu acho que não teve a ver também com o discurso e com o seu conteúdo. Há ali um discurso que claramente diz duas coisas. Os consensos são importantes, a estabilidade é importante, mas não é importante como fim. É importante como meio. Para se fazer reformas. Exatamente. Para se fazer reformas, e a questão da construção de consensos não são consensos neutralizando aquilo que são opiniões divergentes. As opiniões divergentes são essenciais para que se consiga depois um ponto comum numa área ou noutra em que isso faça sentido. E, portanto, revejo-me nessa postura de uma estabilidade e de uma capacidade de construir consensos que não seja pela neutralização das partes. E mesmo numa coisa que disse, por exemplo, relativamente àquilo que é a nossa realidade política partidária neste momento, que é muito diferente daquilo que foi durante muitos anos, dizer, a pulverização não é um problema em si, é um sinal de diversidade de opinião e temos que lidar com isso e saber interpretar. Acho que essa é a abordagem correta e ter um Presidente da República que tenha esta capacidade, disse também que se empenhar com toda a sua energia ou com toda a sua força, terá sido uma destas expressões, em aproximar e em poder contribuir para que haja mais diálogo entre forças políticas e que possa haver mais convergência. Isso é importante e depois deu consequência a isso, quando diz, por exemplo, que o sumo de um orçamento de Estado não determina necessariamente a convocação de eleições ou a dissolução do Parlamento, marca uma diferença em relação ao ciclo anterior e em relação à presidência anterior. Mas isso não coloca uma pressão maior sobre o Governo e menor sobre, por exemplo, o Partido Socialista? Já lá vou depois ao Miguel. Mas eu não acho que isso seja mau. Obviamente que o primeiro responsável numa democracia é o Governo. O Governo é o primeiro responsável por conseguir criar as condições para que haja estabilidade política e haja um clima de diálogo. Não deve ser, a oposição deve corresponder a esse impulso. Mas esse impulso tem de ser do Governo. E, portanto, eu acho que aqui, neste momento, com esta postura de responsabilidade e de exigência por parte do Presidente da República, há para todos os atores políticos, e isso viu-se também nas reações. Sim, eu vi na reação quer de José Luís Carneiro, quer de André Ventura, a interpretação disso. Certo, mas o que é que fará o Governo com um orçamento chumbado e sem? Antes deve conseguir fazê-lo aprovar. O desejável é que não haja orçamento chumbado. Porque claro. Uma coisa é dizer assim, um orçamento chumbado não determina a dissolução do Parlamento. Isto não quer dizer que um orçamento chumbado seja indiferente. O ideal é que haja condições, e a primeira coisa que o Governo tem de fazer é criar condições para que haja um diálogo e que possa ser aprovado um orçamento. Obrigou a negociar mais. Ficou claro que o Presidente da República pretende contribuir para isso. Isso não existiu nos últimos anos, temos que ser sinceros. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de determinada altura, eu acho que abdicou completamente da promoção desses consensos. E é bom que tenhamos um novo Presidente com um novo impulso, espírito e energia para promover... Está muito contente com este novo... Não. Acho que teve a abordagem certa. E eu acho que nós, em política, devemos reconhecer isso. Miguel, pelos vistos, é um Presidente... Este discurso foi consensual. Sim, a avaliar pela posição do João Almeida, que foi um dos membros do CDS que não apelou ao voto a António José Seguro na segunda volta presidencial, demonstra essa capacidade, mas também é um Presidente que teve 67% e nota-se que é um Presidente que teve 67% nessas mesmas eleições, ou seja, é alguém aglutinador. Foi a segunda vez que tivemos uma segunda volta presidencial. Na primeira delas houve uma divisão do país profunda. Um teve 51%, outro teve 49%. Não há nada disto neste momento no país e desse ponto de vista é positivo. Eu, de qualquer das formas, tendo sido apoiante de António José Seguro, também devo desenganar as pessoas. Há estado de graça nos governos e há estado de graça relativamente aos presidentes da República. E António José Seguro tem aqui uma grande dificuldade, que é, o mais provável é que na reeleição que ocorrerá daqui em 5 anos,
tenha menos votos do que teve na primeira eleição. E isso só aconteceu uma vez na história constitucional portuguesa com Ramalhianes, que teve 61% da primeira vez que foi eleito e que depois desceu para 57% na segunda vez em que se candidata. E António José Seguro tem que perceber também quais são os votos que quer ter daqui a 5 anos. A preparar os próximos. Porque, porque eu vejo tantas personagens. Eu só estou a interessante. analisar isto porque tanto pode querer ganhar as eleições fazendo como Mário Soares, ir buscar esses votos ao seu centro-direita, à direita do seu posicionamento político, como pode fazer o contrário. Parece-me que o núcleo duro da sua votação são 31%. Que foi a votação que teve na primeira volta. Ele terá que ter mais 20% daqui a 5 anos, mas isso vai depender daquilo que ele queira fazer com o mandato. Mas focando-nos primeiro neste discurso de hoje, Miguel, há aqui a questão do frenesim eleitoral, vai estancar, diz ele, o frenesim eleitoral. É claro, um recado para Marcelo Rebelo de Sousa ou não? Assim, não, eu acho que é um regresso à política antiga e eu acho que António José Seguro é credível e é seguro como borda d'água. Não é? Porque, geralmente, quando nós precisamos saber quando é que lançamos a semente, quando é que estamos à espera de colher ou não colher determinado fruto, vamos ao borda d'água. Ou, pelo menos, era isso que faziam os agricultores tradicionais. O João é que é do Partido da Lavoura e, portanto, eu não quero... Mas, como tive um avô agricultor também, conheci o borda d'água várias vezes. E acho que António José Seguro fez aquilo que estávamos à espera dele. Não é? Eu confesso que estou muito mais próximo... Ele repetiu basicamente o que já tinha dito em campanha. Pronto. A primeira questão do orçamento... Eu estou muito mais próximo do tipo de encarar a presidência da República de António José Seguro do que de Marcelo Rebelo de Sousa. Por exemplo, acho que foi cometido um erro, de facto, em 2021, a propósito do Orçamento de Estado para 2022, porque Marcelo Rebelo de Sousa encostou o Parlamento à parede dizendo assim: se este orçamento não for aprovado, vamos para eleições. Isso fez o quê? Fez com que o governo, que cria eleições, dissesse assim: então proponham o que quiserem, que eu não vou aceitar as vossas propostas, agora esta questão de Seguro, porque quero lançar-me num ato eleitoral. Dizer que não pode cai... cometer o mesmo erro. Não, a minha pergunta é, para o PS é um alívio? Talvez seja. Não é? Facilita, do ponto de vista do Partido Socialista... Tira pressão, mas põe pressão ao... Eu só gostava também de explicar o que é um chumbo do orçamento. Uma coisa é o orçamento ser chumbado no início de novembro ou ao final de outubro, que é quando se discute na generalidade o orçamento. Outra coisa é o orçamento ser chumbado no final de novembro, que é quando há a votação final global. Nós teremos 3 fases na aprovação do orçamento. Uma votação na generalidade, uma na especialidade e uma na votação final global. Se ele for chumbado logo no início, na votação da generalidade, há tempo suficiente para o Governo apresentar uma nova proposta de lei, e eu tenho a certeza que a Direção-Geral do Orçamento, os técnicos do Ministério das Finanças têm capacidade de fazer isso a breve trecho. E, portanto, eu acho que esta mensagem é uma mensagem positiva, no sentido de que os partidos, e eu também tenho essa visão do sistema português, há quem diga que o nosso sistema é semipresidencialista, eu acho que ele já há muito tempo tem um pendor mais parlamentarista, ainda que mitigado pela posição do Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República fez bem em colocar as cartas na mesa. Disse de uma forma clara: nós temos agora um mandato, uma legislatura que terá mais 3 anos e 6 meses. Eu confesso que seria favorável a uma alteração à lei eleitoral para que a eleição para o Parlamento ocorresse em maio ou em junho de cada ano e não em setembro ou outubro, precisamente para dar mais tempo ao novo Governo para preparar a proposta de lei de orçamento. Eu não sei se esta indicação do Presidente da República dos 3 anos significa que ele também acha que esse calendário eleitoral deve passar de setembro a outubro para mais cedo. Espero, mas isso cabe aos partidos. Aliás, devo dizer uma coisa. É constitucional até. Neste caso até há uma maioria... Neste caso, até há uma maioria, é verdade, quanto à sessão legislativa, tem que haver alteração constitucional e tudo. Mas estava a dizer, relativamente à lei eleitoral, cabe aos partidos, sendo que há uma maioria reforçada para a sua aprovação. Eu até devo dizer o seguinte: eu tenho ouvido alguns partidos, por exemplo, o Partido Chega a defender a redução de deputados, mas essa redução de deputados já é possível se for alterada a atual lei eleitoral, e não vejo o Partido Chega a fazer essa proposta agora que tem 60 deputados no Parlamento. Porque a Constituição diz que os deputados podem ser de 180 a 230 deputados. Portanto, eu também acho que o Presidente devia incentivar os partidos a fazerem estas reflexões sobre como é que nós podemos melhorar as nossas leis eleitorais. Vimos, por exemplo, mesmo nas presidenciais, algumas dificuldades
técnicas, quando há impugnações das eleições, tudo isto devia ser agilizado. Deixem-me avançar para temas concretos e falo da reforma laboral, que há pouco, enfim, não houve acordo. Já era expectável de certa forma, embora um pouco estranho o próprio dia em que António José Seguro toma posse, diria eu. Mas, paradoxal. Pronto, mas a questão é, Seguro já disse que vai vetar uma reforma que não tenha o acordo na concertação. É o primeiro embate com o Governo. Isto começa mal neste dia, ou seja, o Governo não devia ter preparado uma proposta para levar à concertação ou tentado chegar a um acordo logo neste dia, não dá um sinal complicado? Não, ele levou, acho que aí, acho que não é bom para o país. Acho que não é bom para o país porque nós ou temos ambição, nós não podemos andar constantemente a dizer que temos de fazer reformas e depois não conseguirmos concretizá-las. Eu sei que há aqui, e acho que este processo em concreto tem um problema desde o início, porque está-se a discutir muita coisa que não está concretamente na proposta. E, portanto, houve desde o início uma postura da UGT. A UGT comprou a ideia mediática sobre o que estava em cima da mesa e achou que, perante aquela ideia mediática, a UGT não podia estar dentro. E teve uma condução que não é normal na UGT. Aliás, colou-se de tal maneira à CGTP que em todo o processo foi muito difícil distinguir ambas. E para o sindicalismo português, eu não sou especialista, mas para o sindicalismo português é bom haver duas posturas diferentes. Mas quem falou em travos mestras, eu dizia linhas vermelhas, mas não, esse é o nome do programa, travos mestras foi a Ministra do Trabalho, claro, desde o início. Mas atenção, nós temos de perceber uma coisa, nós estamos numa altura altamente favorável porque temos números de emprego e de desemprego melhores do que tivemos em 20, 30 anos. Mas continuamos a ser o segundo país da OCDE com maior rigidez laboral, na legislação laboral. E, portanto, nós devíamos aproveitar este momento para fazer uma reforma. Agora, eu defendo que as reformas laborais devem ser feitas por consenso, senão andamos sempre nisto. E lamento muito. A UGT teve, neste processo, uma postura que eu sinceramente não estou habituado a ver à UGT. E não me parece que ganhe muito. Nós já temos menos de 10% dos trabalhadores do setor privado sindicalizados em Portugal, que é outra preocupação. O que quer dizer com isso? Que não houve alguma questão política por trás? Não, eu acho que há aqui um alinhamento da UGT com aquela que é a visão do Partido Socialista em relação a esta matéria. Mas não é a primeira vez que isso acontece. E isso aconteceu noutras alturas. E isso não impediu que, no fim, houvesse um acordo. Há uma postura de maior resistência, mas, no final, não haver acordo acho que é mesmo mau e acho que, para o país, não temos aqui um bom exemplo. Agora, volto a dizer, é sempre a responsabilidade do Governo conduzir. E o Governo aqui tem duas hipóteses. Pode pegar naquilo que houve. Atenção, houve 100 e tal matérias em que houve consenso. Há 12 em que claramente não se chegou a consenso. As 12 eram muito mais importantes que as outras 100 e qualquer coisa. Também sejamos claros. Pode o Governo pegar naquelas em que houve consenso, fazer uma proposta de lei e levar, e aí respeito ao que foi acordado, e o Presidente da República também poderá promulgar matérias em que houve consenso, e poderá reformular uma proposta e voltar à concertação social e apresentar uma nova proposta à concertação social. Acho que o Governo agora iniciará essa reflexão. Eu gostaria que pudesse ser possível um acordo, porque acho que o país precisa, mas precisa num clima de concertação social e não num clima de ruptura. Miguel, bom, este não acordo ou desacordo neste primeiro dia, sabendo que o Presidente vai votar uma lei que não tenha sido acordada na Constituição Social, uma reforma que não tenha sido acordada, é um mau começo? Pode ser o primeiro braço de ferro entre o Governo e o Presidente da República ou não? Bom, não é positivo para a tentativa de chegarmos a um acordo que seja um acordo que satisfaça todas as partes. Mas eu já ouvi o secretário-geral da UGT, o vice-secretário-geral da UGT, a dizer que não houve abandono das negociações por parte da UGT. As confederações patronais foram as únicas que prestaram declarações no fim da reunião e que foram, de facto, muito assertivas, dizendo que não havia espaço para mais negociação. Mas isso, às vezes, no diálogo negocial, pode ser um excesso de linguagem. Portanto, eu aguardo, tanto quanto sei, a UGT vai reunir o seu Secretariado Nacional e é através desse coletivo, dessa discussão nesse Secretariado Nacional, que a UGT vai refletir sobre qual é a sua posição para o futuro. Agora, o João estava a falar de reformas. E o que acontece, na minha perspectiva,
é que nós não podemos aumentar a produtividade nacional à conta de excesso de horas de trabalho, imprevisibilidade relativamente aos horários, e essa é a divergência, cada um de nós tem o seu argumento, não é? Por exemplo, relativamente ao banco de horas. O GT não é contrário ao conceito de banco de horas, o que entende é que esse banco de horas deve ser grupal, deve ser coletivo. Porquê? Porque aí os trabalhadores têm mais condições de negociar com a entidade patronal, ao invés de haver uma negociação trabalhador a trabalhador. Porquê? Um trabalhador, um empreendedor, eu vou ser franco, o tecido empresarial português é constituído em 97% por pequenas e médias empresas. Portanto, quando estamos a falar de patrões, estamos a falar de muitos de nós que têm pequenos negócios, pequenas empresas. E, portanto, esses empresários também trabalham muito e trabalham muitas horas. Se calhar trabalham mais do que os trabalhadores que trabalham 8 horas por dia, mas têm o fruto desse mesmo trabalho, que é, obviamente, o lucro, o rendimento que extraem da sua atividade produtiva. E o que aqui estamos a discutir é como é que nós redistribuímos o fruto dessa atividade produtiva. Ora, um trabalhador que numa semana chega à casa às 6 da tarde, mas noutra semana chega à casa às 10 da noite e noutra semana chega à casa à meia-noite, não tem capacidade, obviamente, de ter uma conciliação entre a sua vida profissional e a sua vida familiar. As pessoas sabem, para entregar um filho na creche às 8h15 ou às 8h20, têm que acordar às 6h30 da manhã para dar banho aos filhos, para organizar o pequeno almoço, para os levar à escola e, portanto, o que estamos aqui a falar é de um modelo de sociedade que obviamente seja um modelo produtivo, de construção de bem-estar, de progresso, mas em que haja uma distribuição equitativa. E ela não houve numa fase inicial da negociação, porque, por exemplo, fala-se muito no apoio aos jovens, mas uma das cláusulas, certo, mas uma das cláusulas desse pacote laboral era precisamente permitir contratar um jovem que nunca tivesse tido um contrato de trabalho, vou-lhe chamar assim, definitivo, se eventualmente o empregador quisesse contratá-lo, podia mantê-lo eternamente nesta situação. Dizem-me assim, mais vale ter emprego, porque isso era um argumento que nós ouvíamos muito durante a Troika, que é, mais vale ter um emprego instável do que não ter emprego nenhum. Mas isto é conversa, porque as pessoas sabem, mas as pessoas sabem, é verdade, porque o Partido Socialista, através da agenda de trabalho, inclui um conjunto de medidas, por exemplo, a taxa da rotatividade, que é o quê? É uma taxa de 2%, que pode ir até 2%, de penalização relativamente à contribuição para a Segurança Social dos empregadores que tenham mais trabalhadores precários do que é a média nacional. Os empregadores decidiram ir provocar os trabalhadores à reunião, porque a Ministra não tinha tocado nessa questão. Mas os empregadores decidiram ir às reuniões de negociação querendo eliminar essa mesma taxa que, aliás, neste momento ainda não foi aplicada porque não houve nenhum decreto-lei a regulamentá-lo. Resumindo e concluindo, eu acho que há muito espaço ainda para poder haver um consenso, mas eu sou favorável a que possa haver flexibilidade relativamente aos modelos de trabalho, quanto tempo é que trabalhamos, se trabalhamos em casa, se trabalhamos no local de trabalho, se numa semana trabalhamos bem ou mais ou menos, mas tem que haver condições para que os trabalhadores não sejam explorados nessa negociação e é isso que eu julgo que as entidades representadoras... Eu tenho mais 2 minutos, portanto apelo ao vosso poder de síntese. Queria falar sobre a questão da saúde, que foi um tema prioritário para o novo Presidente da República, e que disse até que vai ouvir todos os agentes e todos mais alguns para, enfim, tentar traçar um plano. Pode ser ou não visto como uma extrapolação dos poderes, estar a sobrepor-se, a ultrapassar o Governo nestas matérias? Pode ser visto assim. Pode ser visto como a ideia de o Presidente da República querer retirar de uma crispação partidária um tema tão importante como é a saúde, e ele diz claramente ter respostas para a saúde, primeiro ponto, e encontrar condições para tornar sustentável o Serviço Nacional de Saúde. E esta ordem de fatores não é indiferente. Portanto, é ter uma visão de que a política de saúde não é exclusivamente o Serviço Nacional de Saúde, mas que quem tem um Serviço Nacional de Saúde, como nós temos em Portugal, que nós muitas vezes olhamos para o lado negativo, e é normal, porque é isso que faz sofrer as pessoas no dia-a-dia, mas nós temos uma capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde que muitos países não têm. E, portanto, nós temos que valorizar aquilo que temos na lógica do nosso Serviço Nacional de Saúde e não termos complexos relativamente a uma complementaridade e à capacidade de alargarmos a resposta de saúde às valências sociais, às valências privadas e termos uma política de saúde, do meu ponto de vista, obviamente que há outras, que ponha no centro a pessoa e o doente e que consigamos pensar um serviço de saúde
que diga assim, como é que nós atendemos mais pessoas com mais qualidade? E vamos depois construir tudo isso à volta, sabendo que quando formos construir, nós estamos muito longe de partir do zero. Porque nós, quer do lado público, quer do lado social e privado, temos em Portugal muita capacidade de resposta ao nível da saúde. Eu acho que claramente falta muito mais organização do que capacidade. E, portanto, acho que retirar isso da crispação partidária e ter o Presidente da República a promover essa reflexão pode ser importante. Bem, Miguel, um minuto mesmo, 30 segundos. Eu espero que haja uma mudança de postura relativamente ao Presidente anterior. Eu Mas acho essa que ideia o Presidente... boa de ouvir toda a gente sobre o setor e... Julgo que sim, se isso não significar... todos os partidos? Se isso não significar o Presidente da República substituir-se à função do Governo, que é, obviamente, tomar decisões executivas. E desse ponto de vista, eu vi muitas das vezes Marcelo Rebelo de Sousa, ao lado de Ministros da Saúde, a comunicar medidas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Também há uma outra vantagem que é esta. Muitas das vezes diz, o Partido Socialista é contra as PPPs na saúde ou é contra a intervenção de privados na saúde. A questão não é esta. A questão é se os privados não têm neste momento capacidade instalada e não têm capacidade instalada, porque toda a gente que recorre também a serviços privados de saúde percebe o tempo que demora a marcar uma consulta, o tempo que estão à espera numa sala de espera de um hospital privado. Se não tem essa capacidade instalada, obviamente que vai roubar essa capacidade instalada ao setor público. E o setor público tem que ter a capacidade, obviamente, de pagar de forma adequada aos seus profissionais e manter um serviço de excelência. Eu espero que seja isso que o Presidente da República contribua para que se consiga fazer ao longo dos próximos 5 anos. João, muito obrigado aos dois por terem estado connosco. Obrigado.